O Cafeína de hoje explica tudo sobre o pesadelo que foi a segunda-feira no mercado. Tivemos a maior queda percentual da Bolsa desde 1998. O dólar bateu aquele recorde, que é nominal, e fechou o dia sendo negociado aos R$ 4,73. E por fim, o índice do medo, que atingiu seu segundo maior pico desde a crise de 2008. Mas muita calma nessa hora. Nós recorremos à teoria do cisne negro para mostrar como você deve reagir a momentos de caos para não perder dinheiro. E a Thaís Laporta explica o Circuit Breaker, que foi a interrupção que ocorreu na segunda-feira nas negociações da Bolsa. E lembra outras vezes que o mercado foi suspenso. E você já sabe, nós estamos com a meta de chegar aos 50 mil inscritos no nosso canal, no Invest News no YouTube. Por isso, dá uma força pra gente, compartilhe o nosso canal com seus amigos, com a sua família e acesse também o nosso site, que é o investnews.com.br. Lembrando que os 50 mil até o final do mês. Hoje é dia 9, tem mais 20 dias, então é o que a gente está crescendo para a meta. E Priscila irá se fantasiar, irá dançar, cantar e a fantasia você que escolhe. Muita gente chamando ela de fada do mercado, de Priscila Yaslinda. Então você pode sugerir a sua fantasia. Roda a vinheta, Cafeína no ar. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Um dia tenso para o mercado ontem, então bora pro telão, né, Sami? Vamos explicar um pouco alguns dos destaques. Priscila? Ah, foi difícil. Não foi fácil. Muita notícia, já passou, né? Mas você já tinha passado Circuit Breakers na sua vida? Já, mas assim, ontem acho que foram assim, a combinação entre coronavírus, crise do petróleo, então, assim, foi um dia atípico, né? Acho que mais do que Joesley Day. A gente já sabia. Joesley Day também foi difícil, confesso. Foi uma cobertura complicada. E como já tinha aberto, estava na pré-abertura nos Estados Unidos, a Ásia já tinha aberto, todo mundo sabia que vinha alguma desgraça, né? A gente não sabia se ia bater 10 ou não, mas infelizmente bateu. Mas vamos lá. Então a gente colocou aqui o petróleo no começo, mostrando assim, o WTI, que é a principal referência para o petróleo lá nos Estados Unidos, com uma queda de quase 25%, o Brent com uma queda de quase 24%, o Brent é a referência usada pela Petrobras, e eles no intraday, ou seja, nas negociações ali durante o dia, chegaram a cair até 30% e registraram então algumas das maiores quedas desde a Guerra do Golfo em 91. Legal a gente explicar para quem não acompanhou muito, exatamente, o que aconteceu ontem. Na sexta-feira, a Rússia, a Arábia Saudita e os países exportadores de petróleo da OPEP se reuniram para tentar diminuir a produção de petróleo, para tentar conter aí a queda na demanda, a queda no preço do petróleo por causa do coronavírus, que estava derrubando a demanda global. Aí o que aconteceu? Eles não chegaram num acordo. A Rússia não não topou reduzir a produção. E daí o que aconteceu? A Arábia Saudita então anunciou que ia aumentar a produção e ia cortar o preço do petróleo. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo, então causou uma avalanche aí nos mercados. A gente viu então essas quedas fortes no barril de petróleo e também os mercados aí ampliando sua atenção, que já estava muito grande por causa do coronavírus. Sim, isso já sabíamos antes da abertura. Agora, a Bolsa, né, teve Circuit Breaker. O que é o Circuit Breaker? Quando a Bolsa, aqui no Brasil, o primeiro Circuit Breaker é 10%. Caiu 10%, a Bolsa entra um alarme lá, faz uma sirene, e as ações param de ser negociadas por 30 minutos. Se continuar caindo, aí o acumulado é 15%, aí para de novo por 1 hora. E se continuar caindo e bater 20%, aí suspende o dia das negociações. A gente teve o primeiro Circuit Breaker, ou seja, caiu 10%, foi mais ou menos na abertura, foi lá pelas 10h30 da manhã, ficou meia hora, depois ela recuperou um pouco, mas não saiu da casa aí por volta de 10%. Teve também queda de todas as petrolíferas pelo mundo, a British Petroleum, várias outras. Saudi Aramco. Não foi diferente com a Petrobras, né, que caiu 29,7%. Só a queda de 12,17% foi o fechamento do Ibovespa, né, Sami? Isso fechou o dia. Que foi a maior queda em termos percentuais desde 98, né? E a gente voltou então para o patamar do Ibovespa que a gente tinha em dezembro de 2018, ou seja, anulamos os ganhos do Ibovespa de 2019. Quem entrou aí, em dezembro de 2018. 2018,
está no mesmo preço que está hoje. É isso que vale. Então, quer dizer, todo esse tempo foi perdido, mas lembrando que é longo prazo bolsa. 86 mil pontos. O que mais, dona Priscila? Daí Petrobras com queda de quase tá 30%. Exato, eu conversei com o Adriano Pires, que é o presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O que ele explicou? Que o presidente atual da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, ele não é um cara que, assim, acabou de acontecer um momento de tensão, ele já mexe no preço da gasolina. Ele espera para ver até onde vai o clima de tensão e aí depois, então, o presidente da Petrobras, ele ajusta ali o preço. O que deve acontecer? A expectativa é que o preço da gasolina caia, porque precisa acompanhar a cotação do mercado internacional, senão a Petrobras sai muito prejudicada, certo? E daí o que ele falou é, pode haver, inclusive, até foi uma fala dele que repercutiu bastante ontem, pode haver uma compensação aí com o aumento da CID, que é um tributo federal, caso... É o governo, né? Exatamente. Então, assim, ele não é certo, é tudo uma projeção, ele está, né, dizendo o que pode acontecer no limite. Então, como o preço é ajustado pela cotação internacional do petróleo, a gente deve ter um efeito, então, aqui no nosso preço. E aí, lembrando sempre, né, Sami, para chegar no preço da gasolina... nos postos de combustível, isso daí pode demorar e pode não acontecer. Tem ICMS, não, tem que acontecer, uma queda de 20 e poucos % vai cair, agora talvez não caia nessa proporção. Agora é brincadeira, né? O governo fala assim, vai ficar muito barato, o cara está acostumado a pagar mais, vou entuchar o imposto, uma baita de uma sacanagem. Mas enfim, tivemos o dólar também. O dólar comercial fechou aí na máxima histórica nominal. O que é isso? Que nunca o dólar custou tanto. Mas você que já é íntimo nosso sabe que não é assim que faz a conta. Porque não adianta você pegar R$4 hoje, é muito diferente de R$4 há 10 anos, há 20 anos. Então a gente tem que ajustar pela inflação. Você tem que ajustar pela inflação americana, não, brasileira, e descontar a inflação americana. Quando a gente faz essa conta, o dólar mais caro ocorreu no dia 22 de outubro de 2002. E aquele dólar daquela época valeria hoje o equivalente a R$ 7,70. O dólar está alto, não estou falando que está baixo, mas estou falando que em termos reais não é a maior alta histórica. Muito bem, Samidana, professor Dr. Samidana, sempre trazendo as explicações corretas para você que assiste o Cafeína. Sim. E aqui a gente chega então no VIX. O VIX é o chamado índice do medo, a gente já falou aqui no Cafeína. O que é esse índice do medo, que é considerado aí pelo mercado um importante indicador da volatilidade. E aí que a gente chegou no segundo maior pico do VIX desde 2008, ele subiu 30% ontem e essa é a nossa próxima tela, a gente vai mostrar então um histórico do VIX. Que começou em 90. Exatamente. Então aqui a gente tem a crise, né, de 2008, que você mostrou. Exato. Daí o que a gente vê, para quem está só escutando, a gente vê a crise de 2008 foi o maior pico, o índice atingiu quase 60 pontos. Aí lá em 2011 foi quando os Estados Unidos perderam o seu rating, o grau de... Que até é um termo agora polêmico que chamaram de segunda-feira negra, né, que é um termo que você não precisa mais, mas isso é conhecido na história, então você digitar aí no Wikipedia, está escrito com esse nome. Exato. E aí voltou aqui. E aí hoje, agora a gente está com índice em quase 55 pontos, bem perto, né, Sami, da crise de 2008. Que foi a maior crise financeira desde a crise de 29. Então, estamos mal pra caramba, essa é a conclusão, e imprevisível, né? Isso que dá pra falar. E falando em previsibilidade, tem um tema também que você trouxe que eu gostei muito. Exatamente, que é a questão do cisne negro. Cisne negro. O que seria um cisne negro? Pois é, então a gente coloca aqui até a nossa referência, que é o livro A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, que é um matemático, estatístico, autor, muito conhecido por esse livro. Mas a ideia não é dele, tá? A ideia de pontos fora da curva não é dele, não é pioneiro essa história, essa ideia ele faz lá no livro, o livro dele é legal, tem uma ideia, mas assim, muita gente atribui ele, não é, faz analogia tudo, mas a ideia de pontos fora da curva é muito antiga, em estatística, chama outlier, mas toque o barco, Priscila. Então, daí a origem do termo, né? Na Inglaterra medieval, então, existiam muitos cisnes brancos, milhões de cisnes brancos, então com isso os ingleses achavam que não existiam cisnes negros. Eles inclusive falavam que quando alguma coisa era muito improvável, era chamada de cisne negro. E aí o que aconteceu? Eles fizeram uma expedição à Austrália, quando eles chegaram na Austrália, eles viram um cisne negro
provando que aquilo que eles acreditavam que era uma grande verdade não era. E aí, quais são as características de um evento considerado um cisne negro? É um evento fora das expectativas comuns, muito inesperado, ele impacta o mundo todo e a sociedade de uma forma radical. E alguns exemplos, então, que o Nassim Taleb traz é a ascensão do Hitler, o terrorismo, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas, pandemias, inclusive ele fala que podem ser eventos positivos também, como o Google e o Facebook, que foram gigantes da tecnologia que surgiram e que não se existia uma expectativa de que a gente teria empresas tão grandes ou dessa magnitude no mundo. Então, Sami, o que eu te pergunto aqui dessa tela ainda? Diga-me. Você acha que a gente tem um novo cisne negro com a crise do coronavírus e do petróleo? Sim, mas eu acho que cisnes negros fazem parte da vida de quem trabalha no mercado financeiro. Ou seja, de tempos em tempos acontecem esses dados fora da curva. O problema técnico é que muitos que modelam usam uma distribuição de Gauss, uma distribuição que tem um retorno, log normal. Então, aquela distribuição considera um comportamento das ações. E quando a gente vê a realidade, existem muito mais dias atípicos do que o previsto na distribuição. Então, acho que sim, acho que eles são frequentes e, claro, não dava para saber que ia ser agora. Mas o que eu garanto é que não vai ser o último, de tempos em tempos a gente vê isso. Por isso que a gente fala muito em gestão de risco, a gente pede para diversificar, entrar em várias categorias de ativos. Então, essa é uma ideia, assim. Para quem é fácil o livro do Taleb, né? Eu acho um pouco prolixo, um pouco cansativo, mas a ideia é boa, do Cisne Negro. Vai dar uma lida, o problema é que eu acho que a ideia que podia ser em 10 páginas e fica algumas centenas de páginas. Mas vale ler, principalmente para quem nunca ouviu falar sobre isso. É uma leitura fácil. Muito bem, vamos então só fazer a nossa conclusão aqui sobre essa teoria. Daí o que ele conclui no livro, né? Que nós temos mais pontos fora da curva do que a gente pensa, do que a gente imagina, como você me falou. O passado e o futuro não necessariamente se relacionam. Algo que aconteceu no passado a gente fala muito, não vai se repetir no futuro. Eu falo isso assim, porque tem muita gente aí, vi youtuber, vi Twitter, tá em promoção as ações. Tava em promoção semana passada, o cara falou isso, aí caiu mais, quer dizer, obviamente quem vende acha que vai cair mais, e o cara compra acha que vai subir, então não existe o bobo e o esperto. Então a gente pede para longo prazo, porque sabe que em longo prazo a chance, né, de ter eventos positivos é maior e para as pessoas não ficarem isso. Agora eu não entendi o que quer dizer indução, Priscila. A indução, então ele fala muito sobre a indução, né, que é você induzir que alguma coisa vai acontecer, você acreditar que aquilo vai acontecer porque aconteceu de uma forma parecida no passado. E isso pode ser uma armadilha, né? Então, Sami, o que eu queria até te perguntar? Muita gente, inclusive no Flash ontem, falando aí sobre o circuit breaker, bolsa caindo, tudo, né? Todo mundo preocupado. Só que aí sempre tem algumas pessoas que chegam e falam assim, e aí, compro Petrobras, eu vou compro ações, tal, não sei o quê. Então, acho que assim, a discussão e a reflexão que eu queria trazer aqui os eventos não se repetem e quem fala que sabe o que vai acontecer no futuro... É twitteiro. É twitteiro. É youtuber, coaching quântico, coaching financeiro, eu não sei. Coach quântico, consegue prever essas coisas? Você já foi em coach quântico? Assim, conseguir prever, eles conseguem. Agora, acertar são outros 500, né, Sami? O que eu acho que tem que estudar a teoria de finanças, porque isso acontece, você tem que ter carteira bem diversificada, risco faz parte. O cara falou que volatilidade é vida, essas coisas já sai correndo, porque geralmente trata-se de um picareta ou de uma pessoa que desconhece a teoria básica de finanças. E Sami, para a pessoa não perder dinheiro, né? Nesse momento, o que acontece? A bolsa, quando teve aquela quarta-feira, que o pessoal chamou de quarta-feira sangrenta, caiu pra caramba depois do carnaval. Foi a tava em 105 mil pontos. Agora tá abaixo de 90 mil. Ou seja, quem investiu lá, já perdeu. Tentando, falou assim, caiu a bolsa, oba, vou comprar, já perdeu. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Pode acontecer coisa pior daqui pra frente. Claro que pode. Então a gente fala assim, você tem que ver primeiro a sua posição de risco, você é conservador, você é arrojado, você é moderado, para ver quanto de risco você atura. Mesmo em risco, sempre pensar em carteira e sempre pensar a longo prazo. Porque não dá para... que isso fazem muito em marketing. Cara, a ação tal rendeu 3.000%. Se você tivesse investido todo o seu dinheiro, você teria multiplicado. Agora, ninguém sabe. Então monte uma carteira, veja se faz sentido macroeconômico e vai nela no longo prazo. Tá? Tem vários estudos que mostram que day trade, muito raro a pessoa ganhar, ainda mais olhando aí gráfico, análise gráfica de um dia para o outro, esses cursos,
Eu acho tudo uma grande bobagem. Nunca vi no escrutínio da ciência, principalmente essas que você ensina, possibilidade de ganho fácil. Às vezes a pessoa ganha, mas todo mundo ganha. A bolsa está em alta, todo mundo ganha. A pessoa fala, Maré ganhei. sobe. Então eu acho complicado essas coisas ainda, por mais que às vezes o público queira essas dicas, isso daí está mais ligado à futurologia do que realmente a realidade. Então a gente sempre tem que manter o pé no chão, porque nós somos comprometidos com o conhecimento que passamos. Ô Sami, última coisa, Júlio. O Taleb, ele tem uma estratégia que ele faz assim, ele, por causa desses eventos imprevisíveis aí no futuro, os pontos fora da curva, ele aplica 90% da carteira dele em produtos e investimentos mais conservadores e 10% é a parcela de risco para tentar ganhar algum dinheiro com esses eventos inesperados. Eu acho que 10, 15% de bolsa é ok, assim, mas também, de novo, ele tira essa da cabeça dele, não quer dizer que tem uma teoria que isso seja melhor. Certamente você tem que ver o seu risco. E nesses 10% arriscados, aí tem vários, né? Você pode compor uma carteira com várias ações, você pode replicar o índice, tem várias coisas que podem ser feitas. Não existe regra para ficar rico. Muito bem, então é isso, galera. Fica a reflexão. Infelizmente, a gente adoraria poder falar exatamente como que você vai fazer para ganhar dinheiro no futuro, mas não tem jeito, não tem uma resposta pronta e a gente quer trazer aí para vocês as melhores informações para ninguém ter problemas no futuro, né, Sami? Pois é, mas uma coisa que eu garanto é que a Thaís Laporta vai vir aí nessa tela e vai explicar para a gente o que é o Circuit Breaker e quantas vezes a nossa bolsa já passou por isso. Vira até uma reflexão aí. Se esse é um grande cisne negro, vocês se repetem com alguma frequência. Thaís Laporta, bom dia, bem-vinda ao Cafeína. Bom dia, pessoal do Cafeína. E ontem a nossa Bolsa Brasileira ficou parada no meio dos negócios por cerca de 30 minutos pelo chamado mecanismo Circuit Breaker. Isso também aconteceu em outras bolsas do mundo depois que os preços do petróleo chegaram a cair 30%. Bom, toda vez que o Circuit Breaker acontece, os negócios ficam interrompidos para tentar equilibrar as ordens de compra e venda de ações e também para dar uma acalmada nos nervos dos investidores. É bem raro isso acontecer, mas a bolsa já passou por momentos de bastante estresse em sua história. Essa foi a 18ª vez em que a bolsa brasileira ficou paralisada. Antes de ontem, isso aconteceu no chamado Joesley Day, em 18 de maio de 2017, quando vieram a público delações dos irmãos Batista, donos da JBS, envolvendo o então presidente Michel Temer. Bom, no site do Invest News, a gente relembra lá todos os momentos de maior pânico da Bolsa Brasileira em que o Circuit Breaker foi acionado. Um deles aconteceu quando o banco Lehman Brothers quebrou em 2008, dando início aí à crise financeira internacional. O Circuit Breaker foi acionado por 5 vezes naquele ano. Outro momento foi em 1999, quando o país passou a adotar o câmbio flutuante, uma política econômica até então desconhecida. A bolsa ficou paralisada por 2 vezes nos dias 13 e 14 de janeiro daquele ano. E só por curiosidade, o Circuit Breaker foi acionado pela primeira vez no dia 28 de outubro de 1997, um dia após o Ibovespa cair mais de 14% durante a crise financeira asiática. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o investnews.com.br e a sua rede social preferida. Muito bem, Samidana. Tá aí a Thaís Laporta. Uma outra reflexão sobre esses momentos tensos do mercado é a teoria do catch a falling knife, que é o seguinte, traduzindo para o português, né? Pegar a faca que está caindo. Sim. Então, assim, o mercado quando está caindo, é como se fosse uma faca caindo. Sim. Você pode pegar no momento certo e se dá bem. Ou você pode tentar pegar a ação que está caindo ali, para depois ganhar aí dinheiro com a valorização dela, só que você pode se cortar. Então, o que eles falam assim é deixar a faca cair no chão para não ter perigo. E depois pega. Espera e depois pega. O problema é saber quando que ela bateu no chão, né? Porque o cara que compra, às vezes, acha que a faca já está no chão. Eu não sei se eu entendi. Que é o saber quando que é o piso. Mas quem que sabe isso? Ninguém sabe. Então, a faca precisa avisar a gente. Né? Exato. Não, mas acho que a reflexão é, você tentou pegar a faca caindo no chão, enquanto ela está caindo, você pode se cortar. E como eu sei que ela parou de cair?
Aí Aí você manda muito... mensagem para a Priscila Yasbeck, que ela mas responderá. eu acho que não é tanto para saber quando que ela caiu, né? Mas é para falar do cuidado que você tem que tomar na hora que tá caindo, Sim, né? ter parcimônia. O circuit break é um pouco isso, né? Fala assim, ó, vocês estão muito nervosinhos, respira todo mundo fundo meia hora, depois a gente volta pro jogo. É um pouco isso. Mas o Cafeína de hoje fica por aqui, esperando um dia mais tranquilo da nossa bolsa, do nosso mercado, do nosso dólar. Lembrando que ao 12h30, Priscila Yasbeck ao vivo no Flash e às 19h30, Doni Denútil e nós, obviamente, voltamos amanhã no horário novo, que é às 6 da manhã. Faça chuva ou faça sol. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.